Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. É uma alegria imensa estarmos juntos. Vamos meditar Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Veja que a pergunta é: todos os 7 estiveram casados com ela. Ela será esposa de quem? Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. A primeira coisa é que a palavra está falando de casamento também. Nunca se esqueça que o casamento foi criado por Deus. Casamento não é uma instituição humana. Interessante isso. É muito importante você entender isso. Quando alguém se casa, esse casamento não é uma instituição humana. É uma instituição divina. Obviamente, hoje na Igreja Católica, o casamento ele tornou-se um sacramento desde Jesus Cristo. O que Deus uniu, o homem não separe. A igreja, então, entende o casamento como um sacramento. Então, o que é casamento para a Igreja Católica? Então, muita gente fica confuso com isso, né? Casamento, me casei no civil. Você foi lá, me casei no civil. Estou casado? Perante os homens, sim. Perante Deus, não. Tá? Eu estou falando para você que é católico. Então, para você que é católico, casar-se só no civil não é casamento. Para a Igreja Católica, você não está casado. Para haver um casamento católico, você precisa casar na igreja. E esse casamento na igreja é uma vez só. É uma vez só. Eu estou falando tudo isso para que você entenda que isso é casamento. Casamento é quando você então casa na igreja, com aquela pessoa que você ama, e que quando você faz isso, você está realizando um sacramento. E foi Deus quem quis o casamento. Foi Deus quem quis o casamento. Agora, Jesus está explicando que casamento é só para essa vida. Casamento não vai ter casamentos na outra vida. Então você imagina no céu todo mundo casando. Ah, aquela ali eu gostei, aquele ali eu gostei. E não, no céu não vai haver mais casamento. Por isso que no casamento a gente entende até que a morte os separe. E até isso acontece. Por exemplo, se a pessoa se torna viúva,
Seu marido morre, sua esposa morre, então ela está livre para casar. Olha por que isso está livre para casar de novo? Por quê? Porque a morte separou. A morte separa o casal. Então o casamento, o que Jesus está explicando? Casamento é só para essa terra. Casamento é só para essa vida. E a grande finalidade do casamento, é para a geração de filhos. Então, obviamente, olha que bonito, Deus institui o casamento para que haja procriação, para que enchesse essa terra. Eu só estou aqui por causa de um casal. Você só está aí me escutando por causa de um casal, por causa de um pai, de uma mãe, que se uniram em casamento. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então Jesus está aproveitando este momento para dar um ensinamento sobre a vida futura. E está dizendo, no céu não haverá casamento. E ele aproveita para ensinar que nós temos uma alma imortal. A tua alma não morre. O teu corpo morre, mas a tua alma não morre. Está dizendo a palavra muito claro, e já não poderão morrer. Não poderão morrer. E quem estiver no céu, na verdade, vai acontecer aquilo que a Sagrada Escritura já nos coloca, é um casamento com Cristo. É por isso que ninguém vai se dar em casamento. Por quê? Porque Paulo fala sobre isso, que no casal, o casamento faz a pessoa ficar um pouco dividida. Ela tem que ficar dividida entre as coisas da casa, entre as coisas do marido e a esposa e as coisas de Deus. Mas no céu, ninguém estará dividido. A nossa atenção total será para Jesus. Porque na Sagrada Escritura, Jesus se coloca como noivo. A igreja que vai um dia se encontrar com o noivo. E no céu vamos ter um matrimônio com Deus. Não estaremos mais divididos com nada, com nenhuma pessoa ou com nenhuma coisa mundana. Nós estaremos totalmente unidos a Deus. De fato vai acontecer um matrimônio espiritual, onde eu estarei em Deus e Deus estará em mim. Onde a alma é uma alma imortal, onde uma alma que agora vive para sempre e vive para sempre em Deus. Que lindo! Eu anseio por esse dia chegar. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.